Salve, meus nobres! Eu sou o Felipe Terrir e aqui eu conto histórias envolvendo a ficção e o sobrenatural, mas às vezes podem ser reais. Mas antes da gente começar com o nosso relato de hoje, eu preciso pedir pra vocês, quem puder, deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo, porque, gente, eu tô postando conteúdo aqui todo santo dia de relatos sobrenaturais enviado por vocês. Então, quem puder, vai me ajudar muito no meu trabalho. E só aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar um link que é só você clicar quem quiser enviar contando a sua história, contando direitinho, detalhadamente. É só você clicar no link, colocar o seu nome, colocar seu e-mail e contar a sua história pra mim e clicar em enviar, que quem sabe eu não possa contar a sua história no próximo vídeo. Então, sem mais delongas, meus nobres, bora começar com o relato de hoje. Esse relato aqui foi enviado pelo nosso seguidor chamado Marcos. Ele começa dizendo que ele já passou por vários episódios de paralisia do sono. Sim, aquela sensação, de você estar deitado, você acorda, só que você não consegue mover o seu corpo. É algo muito bizarro. Eu já tive, já passei por isso. E eu juro pra vocês que estão assistindo aí do outro lado da tela que eu olhei e vi uma sombra, um vulto passando enquanto eu estava na paralisia do sono. Não recomendo pra ninguém, é uma coisa muito assustadora e só quem já passou sabe o que eu tô falando. E ele falou que essa experiência aqui, que ele vai contar, foi uma das coisas mais assustadoras e bizarras que já aconteceu com ele. Salve, Fê! Primeiramente, queria pedir que você leia o meu relato com muita atenção. Um dia, eu fui passar o dia na roça do meu sogro. Foi tudo tranquilo, clima leve, nada demais. A gente voltou à noite e, confesso, exagerei um pouco na janta. Fui dormir de barriga cheia, coisa que inclusive eu não recomendo. Rapaziada, principalmente os mais antigos, dizem que não é muito recomendável, muito bom a gente comer antes de dormir. Porque, primeiramente, eu sempre ouvia minha avó falando da questão da pisadeira, que era uma criatura, que via à noite e pisava até esmagar o nosso tórax aqui e a gente não conseguiria respirar. E isso tá bem relacionado com aquele fenômeno da paralisia do sono, que a gente simplesmente não consegue se mover e ver alguma coisa se mexendo, vindo na nossa direção, e a gente não consegue fazer nada. É uma sensação muito terrível e talvez por isso as pessoas associavam a questão de comer antes de dormir e depois de ter sonhos bizarros, de ter paralisia do sono. Então deve ter sido por isso, que ele disse que não recomenda comer antes de dormir, ficar com a barriga cheia. E aí começou mais uma daquelas crises de paralisia do sono. Eu tava acordado dentro do sonho, via meu quarto, sentia meu corpo imóvel, até que uma figura feminina, uma mulher estranha, apareceu bem na minha frente e disse com uma voz bem bizarra: "Me deixa entrar no seu corpo." Na hora, minha resposta foi firme: "Não! Óbvio que não!" Foi aí que ela surtou. Começou a gritar, transtornada. Vários vultos surgiram do nada e ficavam gemendo, se aproximando da cama. A sensação era horrível, como se estivesse cercado. Misericórdia. Como eu sabia que estava em paralisia, comecei a tentar me mexer. A técnica que eu sempre uso é forçar meu corpo a cair da cama para acordar. Rapaziada, a próxima vez que você tiver uma paralisia do sono, talvez você possa tentar isso, Forçar o seu corpo a cair da cama pra tentar sair daquele pesadelo. Pode dar certo? Sim, mas também tem a chance de não dar, Mas dessa vez foi diferente. Em vez de acordar, foi como se eu saísse do corpo e começasse a andar pela casa. Tudo parecia normal, mas tinha vultos nos corredores, figuras paradas nas portas. Quando eu cheguei no quarto dos meus pais, vi os dois dormindo. Mano, imagina que sensação bizarra. E foi aí que decidi pular a janela. Nesse momento, eu acordei. Olhei pro relógio, assustado, só tinha se passado 15 minutos desde que deitei. Mano, estranho, Porque, tem essa sensação, parece que tem alguns sonhos, alguns pesadelos, que parece que a gente fica por horas ali, Andando, ou caminhando, ou acontecendo alguma coisa estranha ali. E a hora que a gente acorda, simplesmente não passou nem 10 minutos. Se você chegou até aqui,
né, desse relato assustador enviado pelo Marcos sobre paralisia do sono, fenômenos, né, que a gente possa andar pelo sonho, ver coisas pela casa, né, ter essa sensação bizarra. Você acredita nisso, meu nobre? Você acredita que é possível fazer isso? Se você puder deixar o seu like, porque isso ajuda muito o nosso trabalho aqui no YouTube. Já deixa aqui nos comentários também se você acha possível sair do próprio corpo e andar pela casa e ver as coisas. Você acha que isso é realmente possível? Então vamos continuar com o nosso relato de hoje. Alguns dias depois desse episódio, eu estava trabalhando de madrugada, quando ouvi meu irmão gritar do quarto dele, repetindo as mesmas palavras. Não! 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 Guardei aquilo na cabeça, mas não falei nada. Deixei pra lá. Na semana seguinte, minha mãe, que sofre de sonambulismo, começou a andar pelos corredores durante a madrugada e dizia em voz alta, bem firme e bem alto: Não! Você não vai entrar aqui! Mano, nessa hora eu travei. Literalmente congelei. Marcos, eu teria a mesma sensação. Misericórdia. Eu imagino o que você deve ter passado sentido na hora. No dia seguinte, perguntei pra ela, né, no almoço, se ela lembrava de alguma coisa. E ela disse que sonhou com uma menina molhada, parecia que ela tava saindo, sei lá, do banho, só que com a roupa, né, que tentava entrar em casa. E aí vem o pior, meu irmão, que tava junto na mesa. Na mesa, disse que sonhou com uma menina parecida, que também queria entrar no quarto dele e ele não deixou. Eu perguntei em qual dia ele tinha tido aquele sonho, né, bizarro. Ele falou que foi na mesma semana que eu tive aquele episódio na roça. Na hora, eu só olhei pra eles meio assustado, eles perguntaram o que foi, mas eu desconversei, só pra não deixar todo mundo pilhado, assustado. Mas o clima aqui em casa ficou estranho, todo mundo mal dormindo, não conseguia dormir, sensação pesada, um cansaço que não passava. Sei bem como que é isso, Marcos. A gente dorme, mas não descansa. É uma coisa bem bizarra. Resolvi comentar só com a minha namorada. E aí que ela me contou algo que até hoje me arrepia. Antes do meu sogro comprar aquela roça, uma menina pequena caiu num poço que tinha lá e perdeu a sua vida afogada. Foi nesse momento que tudo fez sentido na minha cabeça. Olha, já até arrepia, gente. Até arrepia, porque é uma experiência muito estranha, sabe? Esse relato de fato, Marcos, olha, tá me arrepiando, mano. Depois disso, contei o caso pra minha mãe, mas sem mencionar a parte da criança, óbvio. Ela é muito religiosa e começou a rezar forte dentro de casa, e aos poucos, a sensação ruim foi indo embora. Mas aí, dias depois, a vizinha veio comentar com a minha mãe. Olha, esses dias tá meio difícil, viu? Meu irmão não consegue dormir, diz que sente um monte de gente perto da cama, fazendo barulho. Minha mãe passou as rezas pra ela, e só depois me contou isso. Até hoje, eu não sei se foi tudo uma viagem, um sonho, mas Fê, deu um baita cagaço na época, e só de lembrar, já dá um arrepio. Olha, meu corpo inteiro tá arrepiado, Marcos. É uma parada estranha, né, gente? Porque a gente tem alguns relatos assustadores, né, sobrenaturais, assim, que a gente simplesmente não consegue explicar. E que nem nesse caso foi no interior, né, na roça. E essas coisas que acontecem, principalmente na roça, assim, só quem mora nesses lugares sabe do que eu tô falando. Tem muita coisa bizarra que acontece por lá. E nesse caso, né, talvez possa ter sido isso. Mas eu queria saber de vocês. O que vocês acham? Será que realmente aquela menina que estava aparecendo um sonho para eles, para a família, era aquela mesma menininha que faleceu ali naquela mesma casa, naquela mesma roça, alguns anos atrás afogada? Ou, sei lá, é apenas uma histeria coletiva? Ou tem outra explicação? O que vocês acham? Me conta aqui nos comentários. Então é isso, meus nobres. Primeiramente, na verdade, gostaria de agradecer, Marcos, pelo seu relato. Foi bem bizarro. Que nem eu falei pra vocês, meu corpo tá até agora arrepiado, porque é uma coisa que realmente possa acontecer. Eu acredito muito no sobrenatural, eu não sei vocês. Então, meus nobres, esse foi o vídeo. Lembre-se que se você quiser me contar o seu relato, contar a sua história, na descrição do vídeo eu vou deixar um link, é só clicar lá. E
enviar a sua história pra mim, porque quem sabe ela não possa estar aqui sendo relatada, sendo contada nos próximos vídeos. Combinado, meus nobres? Já sabe, né? Quem curtiu o vídeo, já não esquece de deixar o seu like, compartilhe com aquele seu amigo que ama um relato sobrenatural, ama esse tipo de conteúdo. Se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Então é isso, meus nobres. A gente se vê no próximo vídeo. Claro, se você ainda estiver aqui. Tamo junto. Tchau.